Olá, meus amigos, que Deus, o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça iluminar o seu entendimento. Sim, iluminar o seu entendimento para que, através dele, você possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida e então você exercitar essa vontade, fazer essa vontade, para que então, finalmente, você venha colher os frutos da obediência. Os frutos da obediência pela fé. Os frutos da obediência pela fé. Você sabe que a obediência é uma das características da pessoa humilde. Deus procura pessoas humildes, pessoas que obedecem, pessoas que acatam, pessoas que submetem suas vidas a Ele, à sua vontade. Então você vê que as pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo, com certeza Deus está dando oportunidade para elas, ou melhor, para aquelas que são humildes, para se voltarem para Ele, para darem atenção à voz dele. Os que não são humildes, ele deixa para lá. Mas os que são humildes, Deus permite problemas para que os problemas venham despertá-los, para que os problemas venham dar uma sacude dela e dizer: ei, eu estou aqui, Deus falando com ele. Eu creio assim. Aliás, diz o texto sagrado lá, o salmista diz as seguintes palavras, presta atenção. Ainda que o Senhor é excelso, quer dizer, ainda que Deus está acima de tudo, seja altíssimo, o altíssimo, não há nada acima dele, nada, não existe nada acima dele. Ele está acima de tudo, de todos. Ainda que ele seja assim, todavia, ele atenta, quer dizer, dá atenção. Ele dá atenção, chama a atenção dele quando o humilde se volta para ele. Olha que coisa gloriosa, que magnificência. Isso significa o seguinte: você está sofrendo, você está passando momentos dificílimos, não sabe o que fazer da sua vida. Você não tem nenhuma perspectiva nem por o amanhã, amanhã mesmo, o amanhã. Não é o amanhã, o futuro, não. É o amanhã. O hoje já é difícil para você. Está sendo dificílimo para você. Mas o amanhã, quando você olha o dia de hoje, você vê o amanhã algo devastador. Porque se hoje você está vivenciando um inferno, um pedacinho de um inferno na sua vida, o que será o amanhã? Logo vem aqueles pensamentos. O que eu farei da minha vida? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? O que eu vou fazer? Então, de repente, você está mergulhado nesses pensamentos de dúvidas, pensamentos de medo, pensamentos de suicídio. Você acha assim, bom, eu dou um ponto final na minha vida, eu acabo com a minha vida, vou acabar com o meu sofrimento. Muito pelo contrário. Aí é que o seu sofrimento vai começar e não vai ter fim. Esse que é o problema. O sofrimento aqui na Terra, ele pode ter fim quando nós tornamos-nos humildes e nos humilhamos diante do Altíssimo e dizemos: ó Deus, mesmo que você nem creia em Deus, mas se você, por uma razão qualquer, você chegar ao ponto e dizer: olha,
Eu já ouvi falar tanto do Senhor, mas eu não vejo, eu não sinto, eu não toco, não há não há nada entre nós, entre o Senhor e eu e o Senhor. Mas se o Senhor existe, quer dizer, é uma ousadia falar dessa forma, mas também é uma forma salutar de fé, fé agressiva, fé que coloca a própria existência de Deus em xeque. Ó, se o Senhor existe, então o Senhor me dá uma resposta agora. Eu preciso de hoje, porque a minha barriga não pode esperar. O meu estômago não pode esperar. Eu estou com fome e eu tenho trabalho, mas não posso trabalhar. O que eu faço? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dar comida aos meus filhos se eu dependo do meu trabalho, se eu tenho que sair de casa, eu tenho que negociar, eu tenho que vender, eu tenho que fazer dinheiro para poder comprar comida, para poder alimentar o meu filho? Se eu não posso sair de casa, se eu não posso nem trabalhar sequer, o que eu faço da minha vida? O que eu faço? Então, eu peço que o Senhor, se existe, me dá uma solução. Me dá uma solução. Aí, quando você fala dessa forma agressiva, é claro, arrojada, é claro, mas é por causa da fé. A fé realmente é arrojada. A fé não é uma coisa educada, não é algo assim sensível, delicada. Não, a fé é agressiva. Agressiva porque os problemas são agressivos. A fome é agressiva. A situação desesperadora que as pessoas passam, elas são agressivas. Então, a fé tem que reagir a tudo isso. A fé tem que tomar uma atitude. A fé não pode ficar esperando, não pode ficar, ó Deus, Senhor. Não, a fé é agressiva. A fé tem que ser agressiva quando é a fé autêntica, quando é a fé sem hipocrisia, quando a fé é na palavra de Deus, ou é ou não é, ou isso aqui está escrito é verdadeiro, ou isso aqui que está escrito é mentiroso. Eu não sei, eu preciso saber agora. Então eu apelo para o Senhor, que é o autor da palavra, venha ao encontro do meu desespero, porque eu não sei mais o que fazer. Então, essa pessoa, apesar de parecer indolente, ou melhor, insolente, apesar dela ser aparentemente ser agressiva na sua maneira de ser, é porque ela está sofrendo uma agressividade da situação que se encontra. Então, nessa altura, minha amiga, meu amigo, vale tudo. E a fé é o que faz alcançar o trono de Deus. É o que está escrito aí. Veja só, ainda que o Senhor está acima de tudo e eu estou embaixo de tudo, o Senhor está em cima de tudo, acima de tudo, eu estou embaixo de tudo. Todavia, diz o texto, que o Senhor atenta para o humilde, aquele que é humilde em espírito. Não é humildade de pobreza, não. Não é uma humildade fajuta, como esse mundo aparece, não. Não, é uma humildade de espírito, em espírito, quer dizer, a pessoa tem consciência de que ela está desesperada, tem consciência de que precisa do Altíssimo, tem consciência de que, se ele existe, tem que acontecer um milagre, tem que acontecer uma resposta. Então, quando há essa atitude de fé, então Deus atenta para esse humilde. Ainda que ele seja pecador, mas é humilde em espírito, ele é atendido. Não importa o grau de pecaminosidade que ele carrega, mas se ele é humilde em espírito, quer dizer, acata, se sujeita,
invoca a Deus com fé, mas com humildade. Agora, contrapondo esse, do outro lado, diz assim: ao soberbo, o Senhor conhece-o de longe. Em outras palavras, o Senhor o vê de longe. O Senhor o vê de longe, porque é soberbo, porque é orgulhoso, é prepotente, se acha o tal, se acha o dono da cocada. Então, esse tipo de gente que faz parte da maioria dos seres humanos é deixado de lado. E por isso a pandemia. A pandemia está aí para humilhar os soberbos, os orgulhosos, os pedantes, mas para atrair também os humildes em espírito. Porque estes, quando invocam ao Altíssimo, a grandeza de Deus desce até ele. É o que chama a atenção de Deus, você sabia? É o que chama a atenção de Deus. Jesus ensina isso. Jesus falou lá no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os pobres em espírito. Os pobres em espírito. Não é pobre de dinheiro, não é pobre de autoridade, não é pobre de poder, não, mas é pobre em espírito. Quer dizer, tem uma consciência humilde diante do Todo-Poderoso. Deles, garante o Senhor Jesus, é o reino de Deus. Mas também o apóstolo, meio-irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele também fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, abençoa os humildes, ouve os humildes, atenta para os humildes. Quer dizer, Deus tem os seus olhos atentos aos humildes. Deus tem os seus ouvidos atentos ao clamor dos humildes. A dona Neuza foi uma dessas pessoas cujos olhos de Deus, cujos ouvidos de Deus ouviram a sua oração humilde. Os olhos dele, de Deus, viram a sua humildade através da sua fé, da sua oração, e atentou ele para a sua situação. Porque, de repente, você é como essa senhora, dona Neuza. Veja a história. Antes de você ver, aumente aí o volume do seu rádio, receptor, televisor, para que você não esqueça, não passe despercebido uma só sequer palavra dela. Por favor, vamos assistir a dona Neuza. Meu nome é Neuza, tenho 51 anos, sou autônoma e venho de uma infância muito cruel. Devido a minha mãe não ter essa coisa de entendimento, né? Um entendimento espiritual. Ela me separou do meu pai muito cedo. Levou eu e meu irmão embora de um lugar para o outro, de uma cidade para outra. E aí nisso, ela tinha feito um pacto, né? Para ter o meu padrasto. E nisso o meu padrasto começou a me usar. Muito cedo. Eu deveria de ter mais ou menos de 5 para 6 anos. E aí ele começou a desencadear muito ódio. Eu tinha muito ódio dele e eu tinha ódio da minha mãe. Então eu vivia embaixo de uma ameaça. Ele batia muito na minha mãe, ao ponto da minha mãe estar grávida e ter que esconder no canavial para não tirar a criança fora com facão. E com isso eu tive depressão,